Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um erro grave e muito comum que os alunos cometem no TCC, que é citar uma palavra, duas palavras, um fragmento de texto na citação direta curta. Então, a gente vai falar sobre as possíveis causas, algumas das consequências desse erro no seu TCC e como corrigir, como não cometer esse erro na sua escrita. Vem comigo que eu vou te explicar tudo passo a passo agora. Nós estamos aqui com o trabalho de um aluno e a gente vai começar falando sobre a citação direta curta. Olha só, tem aluno que não sabe quando a citação direta curta começa, termina. Muitos alunos até nos questionam, professora, a citação direta curta, ela começa aqui quando a gente menciona o nome do autor, o ano, a página, eu já começo a contar, né? Tem muito aluno que pergunta, eu já começo a contar a quantidade de linhas a partir do momento que eu menciono o nome do autor, o ano e a página, ou eu só conto a quantidade de linhas, né? A gente sabe que a citação direta curta, ela tem que ter no máximo 3 linhas, e aí os alunos questionam, eu só começo a contar levando em consideração o que está dentro das aspas. Então, veja que muitos alunos têm essa dificuldade, eles não sabem o que realmente, o que é a citação direta curta, como fazer essa contagem, e é muito importante que eles saibam, para que erros graves, como a gente está vendo aqui no trabalho desse aluno, não aconteçam. Veja bem, a citação direta curta, ela é a escrita e a ideia do autor, a ideia e a escrita do autor. Então, o aluno, ele repete, né? Ele copia e cola, vamos dizer assim, a ideia e a escrita do autor. Ele não mexe em nada, tá? É o trecho original ali do autor. E esse trecho, ele vem entre aspas, tem que ter no máximo 3 linhas, se informa aí, né? O nome do autor, o ano e a página. O que o aluno vai contar, no máximo 3 linhas, é o que está claramente entre aspas. Não se conta aqui a partir de quando ele menciona o nome do autor, o ano e a página. Não, só conta o que está entre aspas, ok? E por isso que muitos alunos confundem quando vão fazer a citação e às vezes fazem a citação fragmentada, que é o que a gente percebe aqui no caso desse aluno. Veja que ele coloca entre aspas apenas algumas palavras sem sentido. Veja bem, ele coloca decisões, normas e ações governamentais. Se eu lesse isso para você, estudante que está nos assistindo aí, você vai entender, faz sentido para você? Decisões, normas e ações governamentais. Decisão de quê? Norma de quê? Ação em que sentido? São decisões do governo, são normas e ações, mas são ações, que tipo de ação? Ação com relação a quê? Né? Então, a gente fica se questionando. Então, o que é que o aluno fez? Citou fragmentos sem sentido, mas ele completou. Olha, ele coloca, segundo Menezes, 2017, página 81, as chamadas políticas públicas nada mais são do que um conjunto de decisões, normas e ações. Então, ele explicou, né? Ele coloca aí com suas palavras. Isso é um erro muito grave. Por que é grave? É um erro gravíssimo. Por quê? A gente está dizendo aqui, né, que o aluno complementou, mas a gente não sabe se foi isso mesmo que ele fez. A gente supõe que ele pegou um fragmento ali de Menezes, colocou no texto e, para dar sentido, ele complementou. A gente supõe que ele fez isso, mas a gente não tem certeza. Outra questão que a gente pode supor é que ele fez uma citação indireta até aqui e aqui uma direta curta. Outra suposição, mas a gente não tem certeza. Fez uma indireta aqui, né? Até aqui ele fez uma indireta, colocou aqui a informação de página, né? Aqui foi uma indireta, citou aqui. Ele fez aqui uma citação indireta, né? Até aqui, colocou a informação de página, que não é obrigatório para a citação indireta, e em seguida fez uma direta curta. A gente supõe, mas a gente também não tem certeza. Então, diante dessa incerteza e dessas suposições, há aí um problema, porque a gente tem uma confusão. A gente não sabe ao certo o que foi que ele fez. A gente pode supor que ele também citou indiretamente, fez uma citação indireta aqui
Ou melhor, fez uma citação indireta e aqui, indireta, que ele quis colocar a página, né? Uma citação indireta, na qual, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para mostrar melhor para vocês. Pronto, agora ficou bom. Então, a gente pode supor que ele fez aqui uma citação indireta e para destacar alguma ideia, enfatizar alguma ideia, ele colocou as aspas, né? Pode ser outra questão. Então, assim, são muitos pontos que a gente fica supondo. Isso é um problema, porque quando se trata de TCC, de banca, entrega do trabalho ao orientador, a gente não pode trabalhar com suposições, a gente tem que trabalhar com certezas, com segurança, né, com confiança do que está sendo feito. Então, realmente, aqui a gente já percebe que há um problema, né? Então, não faça, isso não pode acontecer por esses motivos. Pode causar problema porque o orientador não vai entender, ele vai questionar, vai ficar supondo e vai pedir para o aluno refazer. Não vale supor. No TCC, vale certeza. Tudo tem que estar muito claro e muito bem esclarecido, ok? Vamos lá. Outra questão que nos leva aqui a entender que a citação está errada é o distanciamento da citação direta curta, né? Logo após, quando você coloca o nome do autor, então, segundo Menezes, você pode colocar de acordo com as ideias de Menezes. Ó, segundo as ideias, pode colocar, professora? Pode. Veja que eu coloquei algo pequeno, segundo as ideias de Menezes, e aí eu já venho com a citação entre aspas. Então, normalmente, não se escreve muito. Quando você anuncia o nome do autor, você já coloca o trecho entre aspas. Não é legal, não é aconselhável que você coloque trechos. Escreva, né? Nem com suas palavras, nem faça citação indireta. Por quê? Isso vai confundir. O orientador e a banca vão ficar supondo sem entender o que você quis fazer. Então, a dica é que você não cause essa confusão, não cause esses questionamentos, né? Se livre dessa confusão. Então, chamou o autor, segundo as ideias de Menezes, já coloca o trecho entre aspas, já coloca a sua citação. Não fica criando, não escreve, não cria confusão, tá? Esse distanciamento que o aluno fez, escrevendo aqui, né, ele confunde, né, o que é fala? É fala do autor, é citação indireta, é fala do aluno, o aluno complementou, o que foi que o aluno quis fazer? E isso claramente pode levar o aluno ao plágio. Então, não caia nesse erro. Não caia, não faça isso. Aqui a gente também percebe que após as aspas, ele continua complementando, né? Se você colocou a citação segundo as ideias de Menezes, você já traz aqui a sua citação, já traz o trecho entre aspas, terminou as aspas, fechou a frase, né? Porque a citação, ela deve ser um período frasal que tenha sentido. Então, não cabe você ficar complementando. E também não cabe citar um trecho sem sentido, como a gente já falou. Terminou a citação, que por si só, dentro das aspas, tem que ter um sujeito, um verbo, um complemento, tem que ter uma lógica, um sentido, de modo que se você ler só o que está dentro das aspas, você vai entender o que está sendo dito por Menezes, que não é o caso aqui, né? Como a gente já viu, decisões, normas e ações governamentais, a gente não entende sobre o que está se falando. Terminou as aspas, ponto final, e aí você pode complementar, claro, com algum argumento seu. E aí você pode usar, claro, um conectivo nesse sentido, e aí você pode argumentar, claro, nesse sentido, a fim de destinar, e aí você pode colocar algo, complementar com um argumento seu, mas precisa fechar, ponto final, e começar aí um período frasal novo. Então pense, observe, veja que são detalhes, são pontos que fazem toda a diferença. Eu vou mostrar para você, a gente falou muito aqui sobre um trecho citado sem sentido. Então eu vou mostrar para você, olha, eu estou com um livro aqui aberto, como seria uma frase com sentido. Olha só, nesse livro que fala de educação ambiental, da Denise, ela diz assim, ó, além da forma de lidar com o conhecimento, matéria-prima da educação,
A questão ambiental motiva a postura participativa, a cidadania. Percebe a diferença? Então, se eu cito esse trecho, veja que é um período frasal que tem todo sentido, né? Ela está dizendo que, além de lidar com conhecimento, matéria-prima da educação, a questão ambiental, ela motiva a cidadania, ela contribui para a cidadania. Então, a gente entende perfeitamente o que ela quer dizer, diferentemente do trecho que o aluno citou aqui. Decisões, normas e ações governamentais. O que de decisões? Decisões de quê? Em que sentido? Normas, que tipo de norma? Normas do governo, ações do governo. Então, mas ações em que contexto? Né? A gente percebe que é um trecho citado fora de contexto. Aqui foi um fragmento mesmo. Isso é muito complicado de ser feito. E outro exemplo que eu queria falar com vocês, porque tem na ABNT, a ABNT permite que você faça uma supressão. A gente sabe que tem alguns trechos que a gente quer citar, que às vezes passa das 3 linhas e a gente precisa tirar mesmo ali uma palavrinha ou outra. Eu até peguei esse trechinho aqui, olha, eu vou abrir esse bloquinho de notas, que essa partezinha aqui, ó, no âmbito da escola, eu peguei essa citação até aqui, emancipatória, para mostrar para vocês. É melhor essa questão da supressão. Olha só, o trecho ele diz assim, ó, no ambiente da escola, o esforço de construir uma nova sociedade, obviamente, como resultados a médio e longo prazo, implica a adoção por parte dos educadores e da comunidade escolar de uma postura crítica diante da realidade, sem a qual não é possível empreender a transformação social, horizonte da educação emancipatória. Então, olha só, vamos supor que esse trecho está muito bom, eu quero estar no meu trabalho, mas ele passa de 3 linhas, um exemplo, tá bom? Eu posso suprimir algo? Posso. Agora, essa supressão, ela também não pode tirar o sentido da frase, do período frasal, porque se a gente diminui o trecho para caber entre aspas e diminui, o trecho citado perde o sentido, não faz sentido suprimir, ou seja, apagar um trecho, não faz sentido, porque aí a frase ela perde o sentido, logo a gente cai no erro que o aluno cometeu aqui. Vou mostrar, mais a fundo nesse exemplo. Aqui a gente pode tirar esse trechinho aqui, ó. A autora ela diz, ó, sem a qual não é possível empreender a transformação social. Aqui, olha, se eu quisesse retirar horizonte da educação emancipatória, eu poderia tirar, que é um complemento. Ela está dizendo que a transformação social é um horizonte da educação emancipatória, né? Que toda essa postura crítica diante da realidade, essa transformação social, né, que a educação traz, contribui, é algo que a gente concebe como uma educação emancipatória. Então, esse trechinho, se a gente quisesse suprimir, a gente poderia, não iria comprometer o sentido. É como se fosse um complemento à ideia. Então, a gente poderia selecionar e apagar, e aí, como a gente está tirando um trecho que estava dentro da frase, se encerrou com um ponto, aí pela ABNT a gente pode abrir um colchete, colocar 3 pontinhos, fechar o colchete e aí sim finalizar com um ponto. Isso significa dizer que tinha um trechinho aqui, finalizando o período frasal, que foi suprimido, foi removido, mas que esse trecho não comprometeu o sentido. E aí a ABNT legitima, permite que o aluno faça isso. Então, é outro detalhe, é importante trazer essa ideia para você entender que é possível fazer essas configurações na sua citação direta curta, desde que, né, vou colocar até as aspas aqui só para ilustrar, né, desde que você tenha essa cautela, esse cuidado com o sentido das ideias na sua frase. Né? Não é qualquer movimento, qualquer configuração que você vai fazer no trecho e colocar no seu trabalho. Precisa ter esse olhar, precisa ter essa atenção. Mas fala para mim, e aí, você já conhecia, já tinha noção desses erros, desse possível erro aí grave na sua escrita de TCC? Já cometeu algum? Já sabia dessas orientações? Nunca tinha parado para pensar? Compartilhe aí as suas impressões, que a gente gosta muito de ouvir você. Vai ser um prazer para a gente trocar essas ideias. A gente vai seguir aí com as nossas trocas nos comentários. Eu, claro, com certeza te vejo nos próximos vídeos. Até lá, bons estudos para você!